Agora, vamos falar do altar. O que é que nós vemos aí no sistema religioso? Nós temos aqui uma mensagem no nosso canal, A Cruz e o Altar. Pesquisa aí depois. Queridos, o sistema religioso pegou um altar, uma plataforma, elevada. Geralmente eles fazem uma plataforma elevada e eles deixam as cadeiras ali onde as pessoas se assentam, e aqui nessa plataforma alta, elevada, eles chamam de altar, que essa é o sentido da palavra no latim, né? Altar, uma plataforma elevada. E aí eles dizem, aqui eles colocam o púlpito, colocam ali os instrumentos musicais, dependendo ali de como seja, coloca ali os utensílios, né? A Arca da Aliança, nós vamos chegar lá, e coloca o minorá, coloca a bandeira dos países, coloca a bandeira de Jerusalém, tem que ter a bandeira de Jerusalém, né? E eles chamam aquilo de altar. Não tem nada a ver com altar bíblico, abençoado. E aí eles chamam as pessoas para sacrificarem no altar. Porque, biblicamente falando, o altar era o lugar do holocausto, né? O lugar do sacrifício. Então, de fato, o altar bíblico era para apresentar um sacrifício. O que era que o sumo sacerdote fazia? Pegava ali a oferenda, a oferta de animal, sacrificava aquele animal, espargia o sangue sobre a congregação de Israel e jogava aquele animal, né, dentro daquele altar. E ali colocava fogo naquele altar para consumir ali aquele sacrifício. E o cheiro subia perante as narinas do Senhor. Interessante que eles já diziam lá nos livros do Antigo, e o altar e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Porque altar aceso era sinônimo de sacrifício, o povo estava em obediência a Deus dentro daquele pacto. Então o fogo tinha que arder, né? Queimar naquele altar e não podia se apagar. Ou seja, sempre tinha que ter sacrifício. O que foi que os bonitos fizeram hoje? O que foi que a religião fez hoje? Construiu essa plataforma elevada, colocou as pessoas sentadas lá e disseram que aqui é o altar. Agora você não vai sacrificar animal aqui. E ele também não vai se sacrificar, não vai morrer no altar. Mas ele vai pedir que você sacrifique o seu salário, a sua aposentadoria, o seu FGTS, vai pedir para você sacrificar o seu auxílio, vai pedir para você sacrificar sua casa, seu carro. Não, porque você está no altar, venha participar do desafio do altar. Mas que altar? Altar da religião, não da Bíblia. Porque o altar da Bíblia, assim como o óleo, é totalmente diferente do altar da religião. Então vamos lá, vamos ver como era o altar na Bíblia e o altar que nós estamos vendo aí na religião. Olha o altar lá da Bíblia. Êxodo 27, versículo 1. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar. Então o altar era quadrado. 5 côvados por 5 côvados. Côvado geralmente era essa medida aqui que eles faziam, né? Então essa era a medida do altar. E onde é que entra aí o altar religioso, aquela plataforma onde os pastores ficam pedindo dinheiro? Não tem. Cadê o altar aqui religioso onde os pastores dizem que você tem que ir ali sacrificar seu tudo, seu Isaac, sua casa, seu isso e aquilo? Não existe, abençoado. Isso é falácia religiosa. Isso é idolatria religiosa. Mas infelizmente o povo de Deus, aqueles desavisados que não conhecem a palavra, gosta. Falou em um óleo ungido, tá o povo lá dando a cabeça para receber um óleo. Falou em um altar, tá o povo lá no altar de Deus. Altar de Deus não, altar dos homens, da religião. Não tem nada a ver com o altar bíblico, que era isso aqui. Farás também um altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados será a largura, será quadrado, e 3 côvados a sua altura. Viu aí a especificação do altar da Bíblia? Que não tem nada a ver com esse altar religioso. 27:2. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo. E o cobrirás de cobre. Então, querido, o altar, aquela caixa quadrada de madeira de acácia, 5 côvados, olha aqui, olha lá, ó, 5 côvados de largura, 5 côvados de comprimento,
e 3 côvados de altura, 5 côvados de largura, 5 côvados de comprimento e 3 côvados de altura. Essa era a medida. E cobrirás de cobre. Essas eram as medidas de madeira de acácia e tinha que revestir, cobrir de cobre para suportar o quê? O fogo, para jogar os sacrifícios ali dentro e tacar fogo. Esse era o altar da Bíblia. Esse aqui era o altar, é o altar que a Bíblia mostra. Agora, cadê o altar dos homens? Cadê o altar da religião? Não existe, abençoado. Existe na mente do religioso. Mas, mediante as Escrituras, isso é uma fraude. É claro, é por isso que Paulo disse: nós não somos, como tantos outros, falsificadores da palavra de Deus. Porque se eu pego esse modelo de altar aqui e distorço isso, crio uma plataforma elevada, onde os irmãos se reúnem comigo, e digo que ali é um altar, eu estou falsificando a palavra de Deus. Viu aí? Então o que é que existe muito aí? Falsos pastores, falsos profetas, falsos mensageiros. Por quê? Porque eles estão falsificando a palavra de Deus. Êxodo 27:3. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza. Depois que queima o sacrifício no altar, dentro daquela caixa, fica só a cinza. Então vai ter ali os utensílios, os recipientes, para recolher as cinzas, né, que está ali dentro, que esteve ali dentro do altar, onde foi queimado o sacrifício. Olha lá. E as suas pás, tinha que fazer as pás, né? E as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Então, voltando aqui, recapitulando, o altar da religião é uma plataforma elevada onde o pastor fica pedindo sacrifício às pessoas. O altar da Bíblia, uma caixa quadrada de madeira de acácia, revestida de cobre, com garfos, pás, bacias, né, para recolher ali, e também tinha os seus braseiros, para recolher ali as cinzas do sacrifício que era jogado ali. 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Eu te apresento o altar bíblico. Agora você que não conhece, vai aí dos altares evangélicos, idolatria evangélica, tá bom? Ai, mas você está sendo muito radical, porque veja bem, a gente pode interpretar e pode dar um jeitinho. Não tem que dar jeitinho em nada, meus amados. Se vocês usam a Bíblia como base, para que distorcer? É por isso que vem dando um jeitinho em tudo. Dízimo que era semente na Bíblia vira dinheiro. Gafanhoto que destruía as plantações, eles dizem que é um demônio. Quer dizer, estão distorcendo, né? Mercadejando, né, a palavra de Deus. Infelizmente é isso que acontece. E verdade seja dita. Se a carapuça se viu, paciência, né? Temos que falar essas verdades, tá bom? Então tudo isso era feito de madeira de acácia, no caso o altar, e os utensílios eram feitos de cobre, os garfos, as pás, as bacias, os braseiros, né? Esses utensílios aqui para retirar a cinza, né, daquilo que era jogado lá no altar. Tá bom? Tem nada a ver com o altar religioso evangélico. Êxodo 27:4. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Olha que interessante, isso aqui era para transportar, né, o altar. O lugar que era jogado ali o sacrifício. Então tinha todo essas especificações, esse modelo, esse padrão, tinha todo esse projeto a ser seguido. Ninguém vai construir um galpão, uma mansão, e não vai trazer ali um engenheiro, um arquiteto para desenhar, para projetar, para fazer aquilo que eles realmente vão colocar ali, está na mente, né, mas vai ali colocar no papel e depois, de fato, realizar. Então, assim, eram essas coisas. Altar era assim, tá bom? O óleo era daquela forma que nós explicamos. Tudo dentro do projeto de Deus, tudo ali no centro da vontade de Deus. E não essas coisas que nós estamos vendo aí. Se é azeite, compra qualquer tipo de óleo no mercado, levanta na igreja e diz que orou, diz que é óleo da Santa Unção.
Se é altar, eu já fiz parte disso. Coloca lá uns 2 sacos de cimento, faz aí uma plataforma elevada e deixa o povo sentado lá embaixo, porque aqui é o lugar santo, aqui é o altar, aqui é o lugar do sacrifício, só quem fica aqui é os ungidos. É lamentável.